Eu gostaria de agradecer a doutora Adélia Miranda aqui no nosso estúdio, médica psiquiatra, ela que pôde vir até o nosso estúdio falar sobre um tema muito importante, que é, sem dúvida nenhuma, o transtorno borderline. É algo novo na sua denominação, mas já é uma doença estudada há algum tempo. Doutora Adélia, já para iniciar o nosso programa Prever Saúde, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador o que é esse transtorno borderline. Então, bom, primeiro assim, eu vou agradecer o convite do Dr. José Eduardo, e eu acho que na minha área, quanto mais a gente divulgar as questões, mais os pacientes são tratados. Há um tempo atrás, era definido pela Classificação Internacional de Doenças que transtornos de personalidade eram condições onde o indivíduo tinha um padrão de comportamento repetido, mas que não tinham critério suficiente para serem considerados doença, mas que acarretavam um certo prejuízo no desenvolvimento e adaptação pessoal e social desse indivíduo. Hoje, ele ainda consta na Classificação Internacional de Doenças como um transtorno de personalidade, mas a gente já sabe que é uma condição patológica, que tem uma predisposição, como na maioria das patologias psíquicas, né, biológica, genética, e tem as condições perigenéticas e sociais que vão interferir. Então, o transtorno de personalidade borderline, o indivíduo tem uma incontinência de humor, uma tendência à ação e uma impulsividade muito grande. Ainda é classificado com um transtorno de personalidade tipo instável, com ou sem tendência à agressividade. Mas a gente sabe que as duas coisas andam juntas, tá? Quais seriam as causas disso? Então, como eu já disse, o indivíduo tem uma determinação genética para isso, que não sabemos o quanto isso vai se manifestar, associado às condições epigenéticas, que seriam crianças em situação de maus tratos e privação extrema, crianças que vivenciaram situações traumáticas, pais que passaram por situações traumáticas e não conseguiram prestar cuidados ou não conseguiram entender as necessidades dessa criança, pode fazer com que esse indivíduo se desenvolva de uma forma hiperreativa. Então, um estímulo, uma adversidade ou uma condição que seria dolorosa para outros indivíduos, para esse indivíduo é dolorosa ao cubo. Só que ele reage com um sofrimento intenso e com uma agressividade muito intensa. Então, para exemplificar, uma discussão que seria uma coisa mais acalorada, fica uma discussão incontrolável. O indivíduo não consegue controlar os impulsos, é isso? Exatamente. E às vezes não são só as discussões, tá? Imagina momentos da vida onde a gente passa por adversidades. Todos nós vamos levar nãos, né? Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. O borderline, ele tem uma dificuldade de cumprir regras que determine, que partam do princípio que ele tem uma necessidade de adequar a limites. Horário, gestão da questão financeira, a gestão da continência afetiva, todo mundo pode levar não do namorado, da mãe, do vizinho, né? E ele se sente inicialmente excessivamente rejeitado, é uma vivência de morte que a gente fala. Inclusive o borderline, ele tem inúmeras ideações e às vezes atuações suicidas ou autolesivas, só que às vezes ele se defende numa hiperreatividade e aí ele fica muito agressivo. Quais são os desafios para você tratar um paciente desse? Já que essa pessoa, ela é muito reativa. Como tratar? Existe medicação? É só terapia? A pessoa tem que entender o que ela tem? Então, por muito tempo acreditava-se assim, como era chamado de um transtorno de personalidade, até o início dos anos 2000. Será que o tratamento funciona?
Hoje a gente sabe que funciona assim. Então, primeira coisa, medidas não biológicas, tá? Vai desde a postura do profissional, o indivíduo tem que ser acolhido e, ao mesmo tempo, esclarecido sobre o que acontece com ele. Então, acolhimento não é ser permissivo. E a gente não pode retaliar também, mas explicar, olha, eu sei que em você dói muito, você tem a impressão que essa regra é contra você, mas o mundo precisa funcionar dessa forma, senão a gente não evolui, certo? A partir daí, assim, eu vou fazer uma parte, você vai fazer outra. Você vai ter que tentar conter essa impulsividade e entender que os nãos não são contra você, mas eles possibilitam a vida em sociedade. Então, esse esclarecimento, né, que há um tempo atrás as psicoterapias de abordagem analítica chamavam de clarificação, hoje ele é chamado de psicoeducação. Você vai explicar para o indivíduo o que ele tem, até para que ele se sinta entendido e você traga ele. Protagonismo não é o indivíduo decidir, mas é ele entender que ele vai ter que fazer uma força para dar certo. Medidas terapêuticas variadas, né, o que a gente mais utiliza hoje são as terapias de abordagem comportamental, onde o indivíduo é estimulado a compreender e respeitar regras, tá, mas sem retaliações, e as medidas biológicas, né, funciona? Funciona. Então, o indivíduo excessivamente impulsivo, às vezes é necessário que ele seja medicado com um estabilizante de humor. Um indivíduo que momentaneamente apresenta uma depressão reativa, ele tem uma melhora comportamental e ele se sente mais fortalecido se ele é medicado com um antidepressivo. Esse tratamento biológico, né, a gente fala assim, a gente está medicando não exatamente o transtorno, porque a questão comportamental é de longe a mais importante, mas a gente está medicando sintomas-alvo. É aquilo que o indivíduo está apresentando naquele momento e que precisa ser contido. Um indivíduo que tem essa atitude borderline, essa personalidade borderline, me desculpa, é difícil de você trazer ele para o teu consultório. Como ele chega ao consultório? Porque eu acredito que num primeiro momento, esses rompantes, ele vai achar que está dentro da normalidade. Quem traz esse indivíduo a essa luz, dizendo a ele, olha, você tem que tratar, não dá mais para ficar assim? Então, geralmente ele vem trazido pela família, ou ele vem orientado pelo chefe, pelo superior, pelos colegas, pelos pares, tá? Seja esse o par afetivo ou o par de convívio social, que começa a sentir-se incomodado com esse nível de tendência à ação, de agressividade. Às vezes o indivíduo procura, mas a queixa dele é o sofrimento, a queixa dele é o abandono, e a queixa de quem convive com ele é assim, por mais que ele seja respeitado ou amado, ele responde às situações com muita agressividade. Tratamento, ele tem que ser orientado do que acontece e explicado que existem outros sofrimentos que não só o dele. Nós conversamos há pouco, até antes de iniciar o programa, de que esse transtorno de personalidade borderline pode estar associado a outros transtornos mentais. Quais são os mais comuns? Então, a gente sabe que existe uma chance muito grande de comorbidades, tá? Então, a gente começa desde a adolescência, né? É muito comum, a gente vai ter que fazer tanto o diferencial diagnóstico, quanto observar a presença de comorbidade com transtorno bipolar, com um transtorno de desafio e oposição. E na vida adulta, da mesma forma, a comorbidade e o maior diagnóstico diferencial é o transtorno afetivo bipolar. Só que o transtorno afetivo bipolar, a pessoa perde um pouco da crítica da realidade com essa impulsividade. E não é uma impulsividade intencional. O início de atitude do borderline
é intencional. Não é uma crença de que ele é poderoso, mas ele precisa agredir porque ele se sentiu agredido. Então, esse é um grande diferencial. Tá. Esse indivíduo, uma vez tratado, ele tem que tomar medicação para o resto da vida ou a terapia comportamental consegue trazer esse indivíduo à luz? O resto da vida é muito tempo, né? Então, assim, atualmente, o que a gente sabe? Para eu pensar em trazer um indivíduo para uma menor dose de medicamento, eu tenho que ter um tempo grande de estabilidade. Depois dessa estabilidade, eu trago esse indivíduo para a menor dose possível e o borderline, caso ele não tenha alguma patologia concomitante, é possível tentar a retirada. É possível, eu não tenho certeza disso, tá? E aí a gente vai ter que ver custo-benefício. E nesse quesito, às vezes uma dose pequena de medicamento é muito menos prejudicial para o indivíduo do que uma perda de relacionamento, perda de emprego, prejuízo social. Você falou que a parte genética é bem estudada nesses casos, ou seja, é bem claro que existe. Esse indivíduo que tem esse transtorno, que é o transtorno borderline, ele tem maior chance de ter filhos ou irmãos com o mesmo transtorno? Irmãos, porque muitas vezes foi exposto à mesma situação. Mas e os filhos também? Então, a maioria dos estudos apontam coincidência em pares de gêmeos, tá? Existem hoje genes que a gente já sabe que são envolvidos, tá? E tem toda a questão familiar envolvida. Então, assim, é maior a chance de ter irmãos, filhos, né? A família próxima, principalmente, com a mesma patologia, tá? Como também as condições epigenéticas podem favorecer isso. Bom, mas aí o que a gente faz, né? Eu sei que em medicina, nem a determinação genética me dá 100% de certeza que uma questão vai acontecer. Uma vez diagnosticado, a gente vai fazer a psicoeducação com o indivíduo, com a família e alertar já para um rastreamento de outros comportamentos semelhantes que têm que ser tratados também. Por que dizem que esse paciente é muito mais difícil de ser tratado do que um bipolar? Imagina assim, o bipolar já é difícil, principalmente se ele chega para você a primeira vez num estado maníaco, né? Vamos trazer para o simples, né? Todo mundo gosta de se sentir poderoso, sem limitações. Agora, imagina um indivíduo que se sente o tempo todo rejeitado e se apoia na agressividade como uma forma de defesa. Então, a gente corre o risco de perder esse paciente. Umas vezes pela tolerância do terapeuta, porque é muito difícil você ter que metabolizar essa agressividade sem devolver para o paciente. Às vezes a gente tem que pôr, calma, aqui você vai falar comigo em outro tom. Ou às vezes, olha, agora eu não vou conversar, a gente não está produzindo. Essa agressividade dessa forma não dá. Essa é uma questão. Às vezes o indivíduo, a hora que ele se dá conta de tudo que aconteceu, ele pode ter uma ideação suicida muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E tem que orientar tanto ele quanto a família ou rede de apoio estendida. Tá? Como, infelizmente, a gente vê no adolescente que não foi tratado um nível de agressividade, inclusive com prejuízo social e envolvimento com a lei. A partir de que idade, Adélia, você faz um diagnóstico desse? Em crianças dá para se diagnosticar isso? Então, pela classificação internacional de doenças, é dito que não se fecha esse diagnóstico antes dos 18. Mas a gente trabalha com o conceito de hipótese diagnóstica e você já observa sinais desde a infância. Se você percebeu que tem uma criança que não consegue cumprir regras, tá? É hora de observar, orientar, acreditar na capacidade dela em entender
e explicar, né, que para o bom desenvolvimento dela enquanto ser humano, você vai ajudá-la a cumprir o maior número possível de regras dentro de um ambiente amoroso, continente, cuidadoso, sem retaliações, respeitando as limitações. O que eu posso te dar de boa notícia é que há uns 15 anos atrás a gente ia dizer assim, não, isso aqui é intratável, tá? Porque depende do indivíduo. O que eu posso te dizer hoje é que um indivíduo que já foi percebido esse tipo de sinal desde a adolescência, se bem acompanhado, já é descrito em literatura que 70% tem a chance de chegar à vida adulta estável, tá? Então a gente tem que investir 100% e saber o que a vida vai me dar de volta. Esse número é bastante importante, 70% você conseguir trazer esse indivíduo para uma vida social, Sim. Trabalhar, casar, ter filhos, se formar, né? Isso é importantíssimo. Se você hoje tem esse alento do que não tinha no passado, de que o borderline pode ser sim tratado e acompanhado, tendo aí uma vida praticamente normal, eu acho que é uma coisa muito bacana. Então, é extremamente importante, né? E aí a gente pede a sensibilização dos nossos terapeutas, né? Aquela criança não é birrenta, não é uma criança mal criada, mal educada, simplesmente. Vamos ver a história desse indivíduo, vamos ver o meio, vamos ver as condições. Como é que eu vou tratar isso? Então, primeiro, a gente não precisa ter medo do medicamento. Eu preciso saber que isso existe, eu tenho que lançar mão desse recurso. E as condições ao redor. Prática de esporte, né? Inserir em alguma atividade cultural. Às vezes a gente insere até para elevar a autoestima do indivíduo numa atividade comunitária, né? Onde ele tem uma noção de limites que vem além do seio familiar. É extremamente importante. Ele tem alguma perda de função cognitiva se não tratar adequadamente? Olha, essa é uma questão complicada, Zé. Então, assim, em tese, o diagnóstico não pressupõe a perda cognitiva. Agora, o que a gente sabe, se na hora do diagnóstico já for um indivíduo que tenha uma condição deficitária, o prognóstico é pior. A outra questão cognitiva, a gente sabe atualmente que até um indivíduo deprimido não tratado, até o traçado cerebral dele vai mudar ao longo da vida. Ele vai funcionar daquela forma, inicialmente como um padrão de resposta aprendida, e um dia a gente vai conseguir comprovar a questão cerebral. O indivíduo que aprendeu a reagir somente desta forma, eu posso dizer que ele tem um prejuízo social e que lá na frente pode parecer uma perda cognitiva, porque ele não entendeu afetivamente a necessidade de cumprir regras. E aí vem aquele exemplo assim, né? Você entra num ônibus e entra uma pessoa, uma gestante ou um idoso. E aí o indivíduo naturalmente se levanta para ceder o assento. Um indivíduo que pouco se preocupa com o outro, ele vai chegar à vida adulta sem perceber a necessidade do outro. Então, cada vez mais a gente fala em intervenção precoce. Intervenção precoce pode ser um medicamento também, mas às vezes não é um medicamento, é uma orientação familiar, é uma orientação no meio, é uma orientação na direção da escola, quando às vezes já não está aguentando, mas aquela criança começa a retaliar, e aí ele começa a melhorar e resolve que ele vai expurgar a culpa. Aí você fala, não, para, vamos conversar. Falar a verdade nunca pode ser pior do que falar mentira. E eu preciso mostrar para esse indivíduo que existe um caminho de volta. Ele vai arcar com o que ele fez sim, mas existe um caminho de volta. Sim. Então, para os pais, para os familiares que têm pessoas, que têm esses rompantes, que não conseguem se controlar, às vezes numa simples conversa, começa a pensar melhor, procurar uma ajuda e realmente existe um tratamento. É isso mesmo, né, Adélia? Sim. Então, gostaria que você deixasse essa mensagem aí para o nosso telespectador, de que isso é possível. Bom, além de ser possível a melhora, a gente tem tentado orientar
pais, professores, familiares e a população em geral. Existe um momento da vida do indivíduo que, da mesma forma que ele aprende coisas, ele aprende informações, ele também aprende a se conter, respeitar regras. Uma outra coisa que é importante pôr, tá? Às vezes, um dos primeiros traços de indícios de um futuro transtorno bipolar ou até um transtorno borderline é a hipersexualidade na infância ou na adolescência, numa fase muito precoce. Então, não é bonitinho, não é engraçado, não é o jeitinho do indivíduo, não temos que esperar o momento dele a cada conflito, como também a gente passa do jeitinho, do espera o momento dele para esse aqui não tem mais jeito, esse aqui é intratável. Não é por aí. Tem jeito, é tratável e a gente tem que seguir um padrão de adaptação social. Isso não é ditadura, tem jeito. Legal. Eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora Adélia aqui no nosso estúdio. Fica o convite para que volte outras vezes. É difícil trazer o doutor Nilson, mas venha você mais vezes, Adélia. E mais do que isso, ao nosso telespectador, se restaram algumas dúvidas sobre o transtorno borderline, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que a doutora terá o maior prazer em responder. E fica o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!